Em uma região que tem 3 cemitérios, sendo um do lado do outro e outro quase em frente, não poderia ser diferente. Muitos relatos sobrenaturais, aparições, vozes e passos que não se sabe de onde vêm. E até um lobisomem. Sim, gente, um lobisomem. Eu sou Josi Oliveira e esse é o Terror, Mistérios e Lendas. Já curte esse vídeo agora no começo para não esquecer, o like de vocês é muito importante para o crescimento do canal, tá bom? Dito isso, bora pro vídeo. Vila Rosalie é um bairro que fica na cidade de São João de Meriti e tem aproximadamente 25 mil habitantes, segundo o último censo realizado. Nessa região existem 3 cemitérios. O primeiro, fundado em outubro de 1920 e inaugurado em 1921, é até hoje uma referência da comunidade judaica no Grande Rio. É o cemitério mais antigo administrado pela Associação Religiosa Hevra Kadisha, no Rio de Janeiro. O cemitério passou a se chamar Hevra Kadisha, cemitério israelita de Vila Rosalie Velho, e conta com o primeiro memorial das vítimas do Holocausto das Américas, inaugurado em 1947, e uma sinagoga, onde os judeus podem se reunir para rezar, ler, estudar, enfim. O cemitério israelita de Vila Rosalie Velho foi o primeiro cemitério judaico fundado no Rio de Janeiro. O cemitério ganhou um anexo em um terreno bem próximo, quase em frente, a poucos metros de distância, e se chama Cemitério Israelita de Vila Rosalie Novo. Foi adquirido também pela Hevra Kadisha em 1945, mas só começou a ser usado efetivamente em 1967. Sobre esses nomes mais informais, Vila Rosalie Velho e Vila Rosalie Novo, está escrito assim na página que administra o local. Não sou eu que estou tratando o lugar de qualquer jeito, tá, gente? Aqui em São João, desde sempre, a gente chama eles de Cemitério dos Gringos, com todo carinho e respeito, claro. Nas informações que encontrei, diz que os espaços encontram-se lotados, sendo raros sepultamentos nos dias de hoje, já que os judeus não fazem exumação. Eu entrei em contato com a empresa que administra os 2 cemitérios para confirmar essa informação, mas pelo jeito eles são bem reservados e não quiseram entrar no assunto. O terceiro cemitério, que fica ao lado do cemitério israelita velho, é o cemitério municipal de Vila Rosalie e foi fundado em 1920. Sobre este eu não encontrei muitas informações, mas eu pretendo fazer um vídeo contando a história desses 3 cemitérios. Hoje é só uma palhinha para contextualizar o local dos acontecimentos. Não é só o sobrenatural que assusta nessa área, mas também a violência. O bairro está frequentemente no topo da lista de assaltos no município de São João de Meriti. Isso faz com que a estação de Vila Rosalie seja a menos movimentada de todo o ramal da Supervia, pois além do perigo e da violência onde fica a estação, muitas pessoas têm que atravessar o temido beco para chegar até ela, pois ele é o único acesso do lado de cada linha. Logo, muitas pessoas preferem ir por outro caminho bem mais longo, já que para atravessar esse beco leva-se pelo menos 3 minutos, uns 140 metros. 3 minutos é pouco? Sim. 3 minutos é pouco, sabendo que você está cercado por centenas de túmulos dos 2 lados e, além disso, pode vir alguém atrás de você para te assaltar ou fazer coisa pior? Não. Pois bem, como se não bastasse, no final do beco tem esse quartinho. E segundo notícias, antigamente ficava um homem aqui com um cachorro da raça Pitbull que se aproveitava das mulheres que passavam. Ele arrastava a mulher para dentro desse quartinho e as violentava. Isso já é terror, e nós ainda nem fomos para o tema principal desse vídeo. Em setembro de 1971, alguns moradores de Vila Rosalie juravam ver um lobisomem no local, e a notícia se espalhou rapidamente. O jornal Luta Democrática, que existiu de 54 a 1987, começou a acompanhar essa saga de perto, e em 30 de setembro de 1971, postou a primeira parte da matéria. Uma informação extra. Esse jornal foi fundado por Tenório Cavalcante, conhecido como o avô das milícias ou o homem da capa preta, já que andava com uma capa preta para esconder Lurdinha, uma submetralhadora que levava consigo para intimidar, ter livre acesso a locais de seu interesse e para deixar bem claro seu lema, justiça com as próprias mãos. Segundo as pesquisas que eu fiz, a criação do jornal foi estratégica, para ele poder dialogar com o povo à sua maneira. Ele era advogado e foi um político emblemático na Baixada Fluminense. Foi tema de filmes como O Amuleto de Ogum, de 1974, de Nelson Pereira dos Santos, e O Homem da Capa Preta, de 1986, de Sérgio Rezende, ambos com grandes nomes em seu elenco, como José Wilker, Marieta Severo, Jonas Bloch, Tonico Pereira, Jackson do Pandeiro, Luiz Carlos Lacerda, entre outros. Tenório morreu em 5 de maio de 1987 e neste mesmo ano Luta Democrática, que já enfrentava problemas há anos, encerrou suas atividades.
como envolve política, vou parar por aqui. Quem quiser saber mais sobre essa figura, tem um vasto material sobre ele na internet. Voltando ao lobisomem. Várias testemunhas confirmavam as aparições. Animais domésticos e crianças corriam risco. Cachorros, cabritos e outros animais de pequeno porte apareciam mortos, sem sangue, em pele e osso. Moradores afirmavam ver o bicho correndo e se esgueirando nas imediações dos cemitérios, mas ninguém tinha coragem de chegar perto. Uns diziam que ele tinha forma de cão e uns 2 metros de altura. Já outros que ele se parecia com um bezerro descomunal e sempre assustado. Uma mulher chamada Maria de Lourdes, ela tremia quando contou que o viu batendo na porta. Temos um lobisomem educado. E segundo ela, ele soltava fogo pelas orelhas e nariz. O motorista Constantino Soares ouviu, se arrepiou todo e mesmo com as pernas bambas foi atrás de seu irmão Rubens Soares. Ambos armados atiraram de longe, mas o bicho nem deu bola. Passou tranquilamente entre as balas e entrou no cemitério. Diziam que 2 cachorros eram vistos de vez em quando indo em direção ao cemitério. Um preto e um marrom, e quando eles sumiam, o bichão aparecia. E completam. Parece que 2 pecadores tomam forma de cachorro e depois viram lobisomem. Do quê? E não é só quem mora na Rua da Matriz que estava com medo. Toda a cidade de São João de Meriti estava apavorada. Ninguém queria sair à noite. Estavam receosos até em ir à casa dos vizinhos. Um grupo marcou de ir atrás dele no dia seguinte à matéria, com espingardas, pedaços de madeira, redes e cordas, mas não o encontraram. No jornal do dia seguinte, 1º de outubro de 71, sexta-feira, postaram na capa a foto do motorista Rubens, mostrando onde o lobisomem era visto frequentemente, e ao fundo o muro do cemitério. Um rapaz chamado Lourenço disse que o animal já esteve na varanda de sua casa. Ele então pega uma vela e aponta na direção do bicho, que sai correndo para a rua e vai em direção ao cemitério. Segundo moradores da época, aquela região é assombrada há mais de 20 anos. Eles ouvem cavalos correndo quase toda a noite, e levando em consideração que ali era uma fazenda, eles acham que o barulho pode ser algo relacionado aos animais que ali viveram. Além disso, um padre teria sido enforcado ali. Alguns diziam que a figura era a obra dos macumbeiros que chegavam ao local às 11h30 e passavam a noite por ali, o que não faz muito sentido, pois as pessoas que iam fazer seus trabalhos lá diziam que o lobisomem colocava eles para correr, e ele ainda comia o despacho, só não bebeu a cachaça. Temos um lobisomem educado e abstêmio. Eu sou abstêmio. Ele não ficava só naquele pedaço dos cemitérios, andava por boa parte de São João de Meriti, inclusive na Via Dutra, deixando rastros de sangue dos animais que ele devorava pelo caminho. Pessoas que nunca rezaram passaram a andar com crucifixos, terço e lanterna, pois segundo eles o monstro corria de cruz e luz. Um homem mudo de nascença, Mateus da Silva Ferreira, começou a falar depois de dar de cara com o lobisomem, e desde então passou a andar com crucifixos e lanternas. Segundo Mateus, o bicho é pequeno e vai crescendo até virar um monstro. Policiais e moradores foram à caça, e mais uma vez nada, nem sinal do bichão. Em certo momento, eles viram uma velhinha agachada próximo ao cemitério municipal. Parecia estar fazendo algum trabalho religioso. De repente, um vulto escuro começou a se mover ali. Os caçadores paralisaram de medo. Pedras caíam como folhas de árvores secas. Eles pediam socorro a Jesus e aos orixás. Alguns tomaram coragem após alguns minutos e foram em direção à velhinha, mas ela percebeu e sumiu na escuridão do beco. Uma observação: desde a primeira postagem sobre o lobisomem, aumentaram e muito as vendas do jornal, e praticamente todo dia tinha pelo menos uma notinha pequena sobre o assunto, chegando a repetir coisas que já haviam sido ditas lá no início da primeira matéria ou até na véspera. O inimigo número 1 de Meriti, como era chamado pelo jornal, estava dando ibope. E o jornal já não era pequeno, na época ficava atrás apenas do jornal Globo e O Dia. Um homem chamado Martinho Santos Freitas resolveu se aventurar. Foi até o beco do cemitério de madrugada e acabou levando um tiro. E, óbvio, disseram que foi o lobisomem, mas até hoje não se sabe o que aconteceu. Só disseram que não deixaram pegadas, nem rastro nenhum vestígio. O delegado nessa ocasião era Dr. Romem José Vieira e já estava de saco cheio dessa história. Disse que não havia lobisomem nenhum e que em breve tudo isso iria acabar, e com uma explicação bem diferente, que iria surpreender a todos. Ele chegou a tentar proibir as pessoas de continuar tocando nesse assunto e contar as histórias. O prefeito Alair Moreira Dias solicitou a criação de uma comissão parlamentar de inquérito para apurar a veracidade da existência do lobisomem.
A pedido do vereador Rubens Nonato, foi designada uma comissão para estudar o caso, e o escolhido para pegar o monstro seria o vereador Vadeir Azevedo, pois ele era conhecido como exímio caçador. Um outro vereador solicitou votação de verba para a compra de cruz e lanternas para eles se defenderem do monstro. Estou com dinheiro, estou com dinheiro, estou com dinheiro. No dia 14 de outubro de 1971, saiu na capa do jornal. Os moradores de São João de Meriti apontam Oswaldo Pinto de Oliveira como sendo o lobisomem que tem apavorado a cidade. A polícia não hesitou em acusar Oswaldo, de 76 anos, que trabalhou como administrador do cemitério municipal de Vila Rosali por mais de 25 anos. Nesse tempo que Oswaldo trabalhou no cemitério, conseguiu juntar um dinheiro e construiu uma casinha no fundo do corredor, lá no beco. A comissão parlamentar entrou no cemitério e, em um dos jazigos perpétuos, encontraram na quadra 3 uma foto de Oswaldo e perguntam: "Essa fotografia é sua?" Ele responde: "Perfeitamente. E o que estava fazendo num jazigo perpétuo se o senhor ainda é vivo?" Oswaldo diz: "Sou vivo porque ainda não tive tempo de morrer." As autoridades disseram que encontraram na residência de Oswaldo fantasia de capeta e de animais. Neste mesmo dia, por volta das 10 horas da noite, Oswaldo apareceu na delegacia para prestar esclarecimentos. E quando ele disse, "Quero falar com o delegado", os policiais saíram correndo. Pois, segundo o jornal, antes o lobisomem era só uma lenda, mas depois do Luta Democrática começar a denunciar, a coisa mudou de figura. O delegado o atendeu, ele prestou alguns esclarecimentos e foi embora. O jornal então publica que Oswaldo teria confessado ter feito vários passeios diurnos e noturnos, usando um sobretudo e um chapéu de aba larga, a fim de assustar os frequentadores do cemitério, para que o mesmo ficasse deserto. Disseram que ele queria afastar as pessoas dali, pois sua casa estava quase sendo desapropriada pela rede ferroviária, e ele não aceitou. Disse que dali só sairia para o cemitério, onde já tinha a sepultura pronta, e após ser informado que seria levado para algum abrigo, começou a agir assim. Oswaldo procura o jornal e diz: "Sou inocente e estou sendo vítima de perseguição política por parte dos vereadores de Meriti, já que votei em outros candidatos. Os que foram eleitos, então, não me querem mais por ali. Não sou aposentado, estou afastado de minhas funções por motivos políticos. Tudo que querem é me expulsar de casa e me tirar o único bem que restou, depois de tantos anos servindo ao município. E já que não quero sair com uma mão na frente e outra atrás após 25 anos de trabalho, inventaram essa história de lobisomem. Cuido do cemitério até hoje, mesmo estando afastado de minhas funções. Fiscalizo quem entra e quem sai, dia e noite. Quando chove muito, a enxurrada desenterra alguns cadáveres que se acumulam no muro de minha casa, alguns recentes e outros somente a ossada. Eu recolho e enterro novamente, mesmo sem ganhar nenhum vintém. Concordo em me mudar, mas quero uma indenização." Em 19 de outubro de 71, o jornal publicou que um casal e um vereador de Itaguaí juravam estar vendo um lobisomem por lá. Afirmavam tê-lo visto várias vezes, de forma nítida. A matéria foi: "Lobisomem fugiu." Porém, não havia nenhum indício de que Oswaldo estivesse por lá. Após as declarações de Oswaldo, o assunto perdeu força aqui em São João, principalmente porque o jornal não postou mais nada sobre o caso. O jornal tentou emplacar essa e outras histórias de lobisomem para continuar aumentando as vendas, mas nenhuma deu certo. Eles postaram 20 dias seguidos sobre o lobisomem da Vila Rosali. Foi um sucesso de vendas. 3 anos depois, o jornal já não andava muito bem, tentaram falar mais alguma coisa, mas o hype já tinha passado. E o tal lobisomem, nada. Alguns diziam, ele só aparece meia-noite em noite de lua cheia, mas ninguém conseguiu capturá-lo, não chegaram nem perto. Nós temos alguns comentários de pessoas ou parentes de pessoas que viveram isso na época e comentaram em uma publicação. Bora ler. Minha mãe conta que um vizinho deu um tiro de espingarda no lobisomem e no dia seguinte outro vizinho apareceu mancando e disseram que o lobisomem era o tal. Conheci o lobisomem da Vila Rosali. Hoje está casado e mora na Vila Jurandir. A pessoa perguntou quem é. Aí a outra falou: "O nome não sei, mas mora perto do campo de futebol." Na sua rua, querida. Oremos. Na sua rua. Minha mãe conta essa história também. Ela até sabe quem era o lobisomem. Era um amigo da minha avó. Antigamente tinha um lobisomem mesmo na vila, mas já morreu. Meu falecido tio contou para nós e minha avó confirmou que numa noite meu tio estava vindo pela rua do cemitério São Lázaro, na Venda Velha, nos anos 79.
O lobisomem correu atrás dele e minha falecida avó que abriu a porta para o meu tio, que veio gritando para ela abrir a porta. Nós éramos crianças e tinham poucas casas. Brincávamos na rua. Brincando de pique-esconde, atravessamos de uma rua para outra. Um belo dia, nós vimos primeiramente um homem bem cabeludo e vimos um clarão. Ficamos fixados olhando e ele se transformou em um lobisomem. Nos assustamos e saímos correndo. E fomos contar para os nossos pais e avós. Aí um primo meu mais velho estava chegando do serviço e se deparou com o mesmo. Ele se assustou, chegou e contou o ocorrido também. E já vi também uma mulher com pés de pato. Não é história, foi real. E meu avô, minha avó, minha mãe também contavam muitas histórias. Acredito e afirmo que até nos dias de hoje ainda existe. Minha mãe fala que arranhou a porta toda da casa do meu tio na Vila Rosali, nessa faixa de data mesmo. Isso é verdade mesmo. Em Belford Roxo, antigamente, tinha um que arranhava a porta da minha avó para pegar minha tia. Fazia isso todo ano na quaresma. Tinha mesmo. Eu era garota, levamos uma carreira até a Dutra em 1965. Deus me livre, aquele beco era assustador. Ainda é. Passei muito por ali, pelo beco, no caso. Até um dia que choveu muito e um pedaço do muro caiu e vi cabelo misturado com terra. Saí correndo, nunca mais passei lá. Quando eu era pequena, também escutei falar desse tal lobisomem em Éden. Inclusive, eu e minha mãe levamos uma carreira dele quando saímos da casa de minha avó, à noite. E lembro de uma pessoa bem longe da gente, e quando nos viu começou a correr. Eu, minha mãe e meu tio, eles falaram que era o lobisomem. Tinha um homem chamado Osvaldo, que morava dentro do cemitério que dava saída para o beco. O povo comentava que ele virava lobisomem. Todos morriam de medo dele. Usava chapéu preto, um par de olheiras enormes. As crianças corriam muito quando o viam. Fora os despachos que faziam ali também. Da estação de trem da vila dava para ver vários ossos que caíam do barranco. Era sinistro. Há 30 anos atrás, meu primo jura que viu um lobisomem atrás dele, em Vicente de Carvalho. Se for o mesmo, ele gosta de andar. Pô, o cachorro uivando agora, cara. O cachorro começou a uivar agora. Cara, ficou ótimo você falando dele uivando. Ai, gente, ele ficou chateado que eu falei que ele gosta de andar. Meu Deus. Enfim, minha mãe relata que ela foi uma das pessoas que foram atrás desse suposto lobisomem com um pedaço de madeira para tentar matá-lo. Arrasou. Marcaram alguém aqui e botou, olha isso. Aí a pessoa comentou, eu contei pra vocês, cara, tua bisa tomou uns corre do bicho. Minha mãe vivia me contando isso. Aí a pessoa respondeu, eis a confirmação. Algumas pessoas na época diziam que o lobisomem era mais um trabalho de Violante, a personagem do primeiro vídeo aqui do canal, que ela era a velha vista fazendo trabalhos na região, e com seu poder e intimidade com as trevas fazia surgir a tal criatura no meio das sombras. E outras afirmavam que ela era o próprio lobisomem, já que tinha o poder de se transformar no que quisesse. E Vila Rosali não é tão longe de Éden, né? Então... Lembrando que a história de Violante aconteceu em 1929 e a do lobisomem em 1971. Um adendo aqui, gente. No início eu falei de um cara que morava nessa casinha e se aproveitava das mulheres. Pela data de ambas as reportagens que eu pesquisei, não era o Osvaldo, tá? Era alguém que foi para lá depois que o Osvaldo saiu ou faleceu. Não encontrei mais nenhuma informação sobre ele. Eu postei nos meus stories, nos status, né, a gravação lá no beco. E vocês ficaram me perturbando para ir lá à noite ou de madrugada, porque ficaria melhor para a página. Só tenho uma coisa a dizer para vocês. Uma ova! Mas o nosso amigo Madrugada RJ foi, 3 horas da manhã. Tá aí um pedacinho do vídeo dele para vocês matarem a curiosidade.
espero que vocês tenham gostado. Me digam aí nos comentários se vocês acreditam que existiu esse tal lobisomem aqui nesses anos de 70, 71. Se vocês acreditam que existe lobisomem nos dias de hoje. Se vocês acham que essa história foi uma armação, de fato, se foi um surto coletivo. Coloquem aí nos comentários a opinião de vocês, tá bom? Curtam, comentem muito esse vídeo, isso me ajuda muito. Marquem a página @Mistério e Lenda, tá? E tamo junto. Fiquem com Deus, até a próxima. Tchau.